livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho que escreveu o apóstolo amado do Senhor, o apóstolo João. O apóstolo João, mas era aquele apóstolo que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Era o apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele era amigão de Jesus. Andou durante 3 anos com o Senhor Jesus. Pouco mais de 3 anos. Aprendendo com Jesus. Mas, depois que o Senhor foi morto, depois que o Senhor ressuscitou, depois que o Senhor subiu à glória, ele teve um encontro com Jesus. Ele estava na ilha de Patmos. Estava aprisionado por causa da palavra, da pregação da palavra. Ele relata lá no livro de Apocalipse, que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouviu uma voz que dizia: o que vês, escreve. Ele viu uma voz e ouviu uma voz que dizia, e de repente ele olha para trás para ver quem estava falando com ele. Ele relata que ele viu um ser. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Sua boca saía uma espada reluzente. Seus olhos eram como chamas. É o que ele relata. Quando ele vê esse ser, ele cai por terra. Ele se prostra ao chão, cai ao chão como desmaiado. Ele ouve uma voz dizer: não temas. Eu sou o último. Eu sou o primeiro. Eu sou aquele que foi morto, mas que agora vivo eternamente. É Jesus, amados. Oh, glória. Era amigão dele, andavam juntos, mas ele já não conhecia mais Jesus. Ele estava na sua glória. Ele teve esse relato, e aí ele passa a escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Esse mesmo servo, esse mesmo amigo de Jesus, esse mesmo apóstolo, ele escreve o Evangelho segundo São João. E ele relata tantos milagres dos quais Jesus fez. E aliás, falta muitos outros milagres que ele não relatou. Nos últimos capítulos do Evangelho de João, ele chega a dizer: olha, se eu fosse escrever todos os milagres dos quais Jesus realizou, não teria papel do qual pudesse escrever os milagres que ele fez. Mas aqueles que aqui foram registrados, aqueles que foram registrados neste livro, foram registrados para que creiais, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor. O Evangelho de João é para crente. O Evangelho de João é para quem crê. João chega a dizer: nós conhecemos a vida, nós chegamos a tocá-lo. Ele é o verbo de Deus. Ele já existia antes da criação. Ele já existia antes do princípio. Ele já era. Ele já existia. E se fez carne e habitou no nosso meio. Esse mesmo apóstolo que o conheceu, ele escreve esta carta endereçada aos crentes. O objetivo é fortalecer a fé dos crentes. O objetivo de João, quando ele escreve esse livro, ele escreve com um propósito de fortalecer a fé, a nossa fé, a fé de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Porque o nosso Jesus, amado, ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, é hoje o mesmo, e amanhã também será o mesmo. Ele é o mesmo que operou lá no passado, opera no presente e operará no futuro também, porque ele é Deus, e ele não muda. Ele não é que nem você, não é que nem eu, que tem variação. Hoje eu falo que eu amo, hoje eu falo que eu gosto, amanhã eu já não desgosto, amanhã eu não quero mais. Político é pior que isso, irmãos. Ele promete de manhã, esquece ao meio-dia, e à tarde ele nega o que ele prometeu. Variação. Mas o nosso Deus, ele não tem variação. Ele é o que é. Eu sou o que eu sou, diz o Senhor. Então esse evangelho foi escrito para quem crê.
Eu aqui esbocei algumas palavras, baseado num milagre do qual o Senhor Jesus realizou, do qual João relata, no capítulo 11, no verso 1 ao 6, ele diz assim, olha, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Quem fica doente, amados? Quem fica doente? Fica. E tem vários motivos para a gente ficar doente. Um, porque a gente se envelhece, né? Quando a gente nasce do ventre da nossa mãe, amado, o processo já começou. Já começa a se envelhecer. Outras são por causa das nossas atitudes, muitas vezes. Provocamos enfermidades. Quando nós bebíamos, quando nós fumávamos, quando nós fazíamos o que queríamos, estávamos provocando uma enfermidade. Mas também eu vejo, amados, que existem enfermidades das quais o Senhor permite que aconteçam em nossas vidas, para nos chamar a atenção, para nos advertir, para fazer com que nós venhamos voltar a Ele, e reconhecer que só Ele é Deus. Amado, para se revelar a nós, muitas vezes Ele permite que nós venhamos passar por enfermidades, para revelar a vontade dEle, que é soberana sobre todas as coisas. Ele muitas vezes permite que nós venhamos passar aí, pelo cadinho de Deus. O ferreiro, quando ele vai montar uma peça, o ferreiro é aquele que tem uma bigorna, hoje não é mais bigorna, né, mas a bigorna é aquele que sopra o fogo aqui, tem o braseiro aqui na frente, ele sopra aqui o fogo, a bigorna, e com o martelo ele, pau, em cima daquela peça de ferro. Aquela peça fica em chama ardente, fica avermelhada, mas enquanto ela não atinge a moldura, o propósito do seu artifício, ela continua sendo aquecida, ela continua sendo malhada, até que chegue naquela peça da qual o artifício deseja. O crente nas mãos de Deus é a mesma coisa. Ele quer nos moldar. Ele quer nos moldar segundo o caráter de Cristo. Ele quer que Cristo seja formado em nós. Ele deseja que nós venhamos ser imitadores de Jesus. E nós muitas vezes relutamos com isso. Muitas vezes nós relutamos com Deus porque às vezes não bate o propósito de Deus com os meus propósitos. Então a bigorna é acendida. Aliás, a chama é acendida e a bigorna é acionada. E o fogo começa a esquentar. E enquanto não chega da forma da qual o artifício deseja, da forma da qual Deus deseja. Então, meu amado, seja esperto. Entenda o agir de Deus na tua vida. Não lute contra a vontade de Deus. Não lute contra a palavra de Deus, amado. Você vai estar gastando tempo. Porque enquanto Ele não deixar você da forma da qual Ele deseja, o fogo vai arder. O fogo vai queimar. Mas eu quero te dizer, meu amado, é para a glória do nome dEle. Lá na frente você vai glorificar o nome dEle. Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai poder dizer: Senhor, eu não sabia. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro. Deus permitiu que ele passasse pelo que ele passou. Perdeu tudo, até a sua saúde. Só não perdeu a esposa. Você já percebeu? Ele só não perdeu a esposa. E olha que a esposa dele não era fácil, não. E quando a coisa estava feia, Jó perdeu tudo, irmão Dolores. A mulher dele olhou para a cara dele e falou: eu quero que você morra. Não foi que ela falou? Ela falou para Jó: eu quero que você morra. Queria se livrar de Jó. Mas esse não era o propósito de Deus, amado. Eles não estavam compreendendo o propósito de Deus.
Depois que Jó passou por todo aquele processo, Jó reconhece. Lá no capítulo 42 do livro de Jó: Senhor, eu falava daquilo que eu não sabia. Eu não te conhecia. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia do que o povo falava, do que as pessoas falavam. Mas hoje os meus olhos te contemplam. Aí ele passou a entender o propósito de Deus. E quando ele entende o propósito de Deus, Deus multiplica os seus celeiros. Deus o abençoa 4 vezes mais. Porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele cedeu. Ele se entregou, ele se rendeu aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Então, amado, nossa vida também não é diferente. Muitas vezes a gente passa por momentos, situações dos quais nós não entendemos. E nós não compreendemos. E relutamos contra Deus, contra a sua vontade. Mas tem bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Mas porque ele venceu o mundo, tem de bom ânimo, diz o Senhor. Havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas. Lázaro não era um qualquer, não. Eles ainda enfatizam: Senhor Jesus, aquele a quem amas, ele está doente. E ao ouvir isso, o que Jesus faz? Ele dá um pulo e sai correndo. Eu preciso socorrer Lázaro, eu preciso acudir Lázaro, eu preciso curar Lázaro. Foi isso que ele fez? Não foi isso. Olha o que fala aqui a palavra. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias aonde estava. Ele não saiu do lugar, ele não se mexeu. Vai entender, amados, era amigão de Jesus. Jesus amava Lázaro, Jesus amava aquela família. No entanto, quando Lázaro era cometido de uma enfermidade, uma doença, Jesus, até mesmo o ombro de Jesus, deixa. Vai entender, vai compreender o agir de Deus, amados. Humanamente falando, no nosso modo de pensar, a primeira atitude que Jesus deveria tomar é sair correndo. Vou curar Lázaro. Mas ele não faz isso. Talvez Marta e Maria não compreenderam isso. Se você ler todo o capítulo 11, você vai ver que existe um diálogo que vai acontecendo entre os discípulos, depois entre Jesus e as irmãs, entre o povo que estava lá, onde Lázaro estava enterrado. Existe um diálogo. Marta e Maria não estavam entendendo, como que pode? Ele estava sempre aqui na nossa casa, tomando café com a gente. Quantas boias ele nos derrubou aqui em casa? Jesus, mas ele também almoçava, ele também comia. É que nem o povo fala que o pastor é anjo. A anjo come também. Pelo menos eu como, né? Elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Elas não compreendiam. Jesus, depois que recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele fica 2 dias no mesmo lugar. Lázaro morre. 4 dias. Fica na tumba. Morto. Com certeza no coração de Marta e Maria não tinha mais jeito. Acabou a esperança. Não quero nem ver a cara do meu mestre, não quero nem ver a cara de Jesus. Talvez tenham ficado até revoltadas com Jesus. E é verdade. Quando Jesus chega na casa delas, Maria vira as costas e ó. A mesma Maria que esteve lá, enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. Nós também muitas vezes agimos assim com Deus.
por não compreender o propósito dele na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou, porque não entendemos o seu agir. Muitas vezes achamos que Deus se esqueceu de nós, no momento da dor, no momento da tempestade, no momento do deserto. Julgamos mal a Deus, julgamos mal a sua atitude, porque não entendemos a cabeça dele. E não vai entender mesmo, amado, porque nós temos uma mente infinita, ele tem uma mente infinita. Ele é Deus, e nós criatura sua. Ele é Senhor, e nós servo seu. Nós não compreendemos, não entendemos. E eu coloquei como título dessa pregação, o título desse sermão, amados, a espera de um milagre. Marta e Maria, elas esperavam um milagre. Elas viram que Jesus fez tantos milagres, curou enfermos, deu vista aos cegos, fez com que coxos andassem. Elas estavam numa expectativa, eu preciso de um milagre. Eu coloquei como título desse sermão, a espera de um milagre. Eu preciso de um milagre. Tem alguém aqui, amados, que precisa também de um milagre? Tem alguém no nosso meio que precisa de um milagre? Declara com a tua boca, meu amado. Eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. E Deus se alegra, amados, quando nós declaramos a nossa dependência dele. Deus se alegra. Pelo dicionário, milagre, a palavra milagre, é algo que acontece quando se acabou, quando se extinguiu toda a força humana. Milagre é um fato sobrenatural atribuído a Deus. Milagre é quando você já tentou de tudo e nada aconteceu. Milagre é quando você está enfermo, você corre atrás de um médico, você toma medicamentos, você toma um chazinho, porque disseram que é bom, toma. Vai naquele médico porque tem a solução. Você esgotou todos os seus recursos. Aí você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. E quando eu passo a olhar a história que a Bíblia nos narra, eu passo a entender que Deus, Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Nada. A Bíblia deixa bem claro, através dos seus relatos. Como é que pode tudo ser construído? Com o poder da palavra. Tudo foi feito através da palavra. O universo foi criado através da palavra. Nós cremos porque assim a Bíblia nos ensina. Faça-se os luzeiros, faça-se os luminares. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tudo através do poder da palavra. Ele se mostra como Deus forte, Deus dominador, controlador e construtor de todo o universo. Amados, quando Deus toma Abraão para ser pai de uma grande nação, até Sara dá risada na cara dele. Acho que o senhor bateu na porta errada. Pareceram 3 varões de Deus. Era a própria trindade ali, amados, na tenda de Abraão. E faz uma promessa para Abraão: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Por que ele fez isso? Um homem de 75 anos. Ele não poderia ter escolhido um jovem casal, cheio do vigor? Aí ficava fácil. Não, ele escolhe um homem velho, uma mulher velha, 75 anos, e faz a promessa a esse casal. E a promessa leva 25 anos para se cumprir. Por que ele faz isso? Não seria mais fácil? Para ele seria mais fácil, amados.
Mas Deus não trabalha segundo a lógica humana, Ele trabalha segundo a sua vontade, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Tanto é verdade que Ele rasgou a madre de Sara, e ela teve um filho chamado Isaac. Deus, Ele parece que escolhe os caminhos mais difíceis. Olha o povo de Israel, o povo do qual Ele escolheu para ser a sua nação. Olha o povo que Ele escolheu, um povo de dura servir, de coração duro, um povo incrédulo, um povo obstinado, escravo. Ele escolhe esse povo para fazer desse povo a sua nação. Quando Ele leva Israel para o meio do deserto, o trajeto que eles tinham que fazer para alcançar Canaã era um caminho de 40 dias, 35, 37, no máximo 40 dias. Por que Ele faz com que o povo ande 40 anos no deserto? Vai entender a cabeça desse Deus, amados. E a história nos relata que na noite, a noite fria, tinha uma coluna de fogo sobre Israel, sobre o acampamento de Israel que os aquecia. Durante o dia tinha uma nuvem que refrigerava, fazia sombra sobre o povo de Israel. O pão não faltava, todo dia de manhã tinha pão fresco. Água, ele arrancava água de rocha para sustentar o povo dele. Quando eles quiseram comer carne, ele mandou bandos de codornizes. Os seus sapatos não se desgastavam. Durante 40 anos, os sapatos deles não se gastavam. Está lá relatado na palavra de Deus. Os pés deles não se inchavam. A sua roupa não envelhecia. 40 anos, amados. Será que a roupa deles era melhor que a nossa? Não era, não. Por que Ele fez isso? Quando eu passo a entender a Deus, eu percebo que Ele quer ser reconhecido. Eu percebo que Ele quer ser revelado em meio às turbulências. Ele quer se revelar como Deus, aquele que pode todas as coisas, amado. Ele pode. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O teu entendimento não é o entendimento dele. Nós pensamos assim, pequenininho. Ele pensa macro. Nós não compreendemos. Lembra de Daniel, profeta Daniel, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que orava 3 vezes por dia, 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde, sempre na janela voltada para Jerusalém. Sobre ele estava o espírito de sabedoria. Nabucodonosor, rei, ele reconhece que sobre Daniel estava o espírito de sabedoria, o Espírito de Deus Altíssimo. E esse homem, de repente, acontece um decreto e esse homem, de repente, é jogado na cova dos leões. Talvez quando estivesse levando Daniel para a cova dos leões, ele também tivesse questionado: Senhor, mas o que eu fiz de errado? O Senhor conhece a minha vida, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho participado dos cultos na igreja, eu tenho consagrado a minha vida ao Senhor, o que eu fiz de errado para ser jogado na cova dos leões? E Deus permite, e Deus permite que ele é colocado dentro da cova do leão. Nós, amados, muitas vezes nos achamos bom demais para nos sujeitarmos à vontade daquele que é santo. Nós muitas vezes achamos que somos gostosão demais, dono da razão. Não, meu amado, é Ele que é Senhor, é Ele que é Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor.
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os meus projetos também não são os teus projetos, diz o Senhor. Porque não compreendemos a vontade de Deus. Daniel é jogado dentro da cova dos leões. E os leões não fazem nada com Daniel. Ele não poderia ter livrado Daniel da cova? Não, ele livrou Daniel dentro da cova. Para mostrar que ele pode fechar a boca do leão. Aleluia. Ele pode. Daniel entendeu depois. Verdadeiramente o Senhor estava comigo. Eu passei pela cova, mas o Senhor não me abandonou. Mas foi necessário descer a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens, 3 jovens, que também não se contaminaram com as iguarias do rei. Eram meninos de Deus, separados, se separaram, se santificaram para Deus. Adoravam a Deus, prestavam culto, louvores a Deus, aqueles 3 jovens. E de repente, são jogados numa fornalha ardente. Nós muitas vezes achamos que, porque cremos, nós muitas vezes achamos que porque servimos a Deus, nós estamos assim, ó, com Deus, ó, né? Ou estamos assim com Deus. É nada, meu amado. Você não tem melhor. Nós não somos melhor do que ninguém. A única diferença que tem em nossas vidas, meu amado, é o Espírito Santo que habita em nós e que nos consola. Ele permite que Sadraque, Mesaque e Abednego sejam jogados numa fornalha para se revelar como o 4º homem. Eu percebo pela história que Deus tem propósito em todas as coisas. Se você está passando pelo deserto, começa a olhar pelos lados espirituais, começa a olhar com os olhos espirituais, porque Ele é Senhor do deserto também. Se você está passando por uma enfermidade e você não compreende, não entende o que está acontecendo, saiba que Ele é médico dos médicos, Ele pode te curar. Saiba, Ele quer se revelar como Senhor na tua vida. Deus tem propósito em todas as coisas, Ele não joga dados. Deus não trabalha aleatoriamente, não, Ele tem objetivos, Ele tem propósito. Muitas vezes a gente não entende, por causa da tribulação, por causa do fogo ardente, que muitas vezes nos cerca. Mas a sua palavra nos diz que ainda que eu passe pelo fogo, eu não me queimarei. Ainda que eu passe pelas águas, eu não me afogarei. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Só pode declarar quem precisa de um milagre aquele que esgotou todos os seus recursos. Mas eu percebo também, amados, que nós, quando estamos precisando de um milagre, a gente precisa tomar algumas atitudes. Quando nós estamos precisando de um milagre, nós precisamos tomar alguns cuidados. Nós devemos crer e devemos saber e declarar que Ele pode todas as coisas. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há enfermidade da qual Ele não possa curar. Não há madre da qual Ele não possa abrir. Não tem nada quebrado que Ele não possa consertar. Aleluia. Eu tenho que crer nisso, parte desse princípio. Mas nós também temos que tomar cuidado. Em primeiro lugar que eu coloco aqui, amado, com as pessoas que são os especuladores. Pessoas que não estão nem aí para a tua necessidade. Pessoas que não estão nem aí para aquilo que você está precisando. Isso nos relata aqui na palavra de Deus. Lá no verso 8 de João 11, diz assim, ó, e eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá. Olha o que os discípulos falam para Jesus. Quando Jesus toma a iniciativa de ir para a casa de Lázaro, qual é a atitude deles? Pensando em si mesmo, está preocupado consigo mesmo. Nós vamos para lá para quê? Para morrer. Nós vamos para lá para quê? Para sofrer. Deixa Lázaro lá. Tem pessoas, amados, que não querem nem saber da tua necessidade. Tem pessoas que não estão nem aí. Muitas vezes a gente procura pessoas erradas. Muitas vezes a gente compartilha a nossa necessidade, nossos sonhos, nossos desejos com pessoas erradas. Lembra de José? José do Egito? Lá no capítulo 37, diz assim, ó, certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo.
Tem gente, amado, que não quer ver a tua vitória. Tem gente que não quer ver o teu sucesso, não. Tem gente que não se alegra, amados, com a sua vitória. Mas aqui, amados, aqui eu posso dizer para você, a tua vitória é a minha vitória. A tua conquista é a minha conquista. A tua cura também é a minha cura. Quando você é abençoado, eu também sou abençoado. São cuidados que nós devemos tomar com certas pessoas, as quais não devemos compartilhar, amados. Também tem os pessimistas, as pessoas que são pessimistas. Já viu aquelas pessoas, parece o Lipe? Lipe é aquele o desenho que tinha, né? Ó vida, ó dia, ó azar. Lembra? Pessoas pessimistas. Não vai dar certo, não. Você chega para ele e reclama, fala, ô rapaz, eu estou com uma dificuldade danada, rapaz, estou desempregado, eu estou passando uma dificuldade. Pessimista, qual é a ação qual é a reação do pessimista? O negócio está feio. Não quero desanimar você não, mas o negócio está feio. Pessimista. Amados, compartilhe com pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas cheias da palavra de Deus, homens e mulheres que estão com a vida diante do altar de Deus. Compartilhe os seus sonhos com eles. O pessimista, meu amado, foge dele, passa de largo dele, porque ele não está interessado no teu milagre, ele está interessado no milagre dele. Meu amado, uma coisa que eu aprendo com Jesus: creia, Ele pode todas as coisas. Creia. Crer, amados, crer é acreditar. Crer é não duvidar. Crer não é olhar para as circunstâncias, não. Crer é acreditar que Ele pode todas as coisas. Ele independe da tua condição, Ele independe da tua situação, Ele independe da tua capacidade, Ele independe dos teus recursos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não precisa, amado, Ele não precisa arrumar caminhos, Ele não precisa arrumar meios, não, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Creia, meu amado. Lá no verso 37 diz assim: mas alguns deles disseram, Ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem também morresse? Amados, Jesus cura cego, Jesus cura coxo, Jesus ressuscita morto, Jesus cura febre, Jesus cura câncer, Jesus cura dor de cabeça, Jesus cura dor no pé, Jesus cura. Ele pode todas as coisas. Ele não depende do remédio que você toma, Ele não depende do médico que te assiste, Ele não depende do teu convênio médico, não. Ele está acima de todas essas coisas. Creia, então somente creia. Jesus, ele chega a dar uma ordem, lá no verso 39 e 40, rompa as barreiras, rompa, quebre as barreiras, passe por cima das barreiras. No verso 39 e 40 diz assim: tirem a pedra. Lázaro estava morto, e ele estava dentro de uma pedra, uma caverna, e naquela caverna tinha uma pedra grande, que tampava a entrada dessa caverna, e Lázaro já estava fedendo, estava cheirando mal, 4 dias morto. O ser humano, amado, ele é podre, sabia? Sabia disso, não? Você concorda comigo, não? Por mais que a gente use os perfumes assim, amado, o CC vem. E digo mais, nosso corpo é como se fosse uma turbina nuclear. Cria um gás danado lá dentro. É terrível. O nosso corpo, amado, seu Luiz, a gente 10 vezes quer, né? Ser uma Gisele Bündchen, eu não, né? No caso não.
Mas o nosso corpo, ele fede. 4 dias então, pior ainda. Mas Jesus dá uma ordem a esse povo: tire a pedra. Tem certas coisas que dependem de nós. Jesus quer operar um milagre. Jesus quer fazer a transformação. Mas tem certas coisas que Ele depende de nós, amados. Depende da nossa atitude. Tirai a pedra. E Ele continua aqui dizendo: tirai a pedra, disse Ele. Disse Maria, irmã do moço: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei? Eu não lhe falei, eu não te avisei. Se você cresce, verás a glória de Deus. Precisa crer, amados. Nós muitas vezes criamos empecilhos para Deus. Muitas vezes Deus não opera o milagre em nossa vida porque nós o impedimos. Porque quando eu duvido de Deus, sabe o que eu estou dizendo? Ele é incompetente. Ele não pode resolver a minha situação. Eu estou chamando ele de incompetente, amados, quando eu duvido dele. Mas quando eu declaro que eu creio, quando eu declaro que Ele pode todas as coisas, quando eu declaro que eu estou passando pelo meio do deserto, mas certamente Ele fará do meu deserto um manancial de bênção. Ele opera e faz maravilha no meio do seu povo. Aleluia, aleluia. Quer ver o milagre de Deus na tua vida? Arranque a pedra do teu coração, meu amado. A pedra da amargura, a pedra da desobediência, a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra do rancor, a pedra da mágoa. Arranca do teu coração. Aí você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Para de reclamar, para de murmurar, e você vai ver o milagre de Deus operar na tua vida. Aleluia. Você crê assim, amados? Aleluia. Vamos colocar de pé, amados. Deus tem um milagre para você, meu querido. Concluindo aqui, ó, viva os milagres de Deus para a sua vida. Não coloque barreiras para Deus operar, não, amados, porque Ele opera e Ele pode todas as coisas.